Kurasaki cai, um prodígio de duas cores conhecido como o Rei Púrpura. Em sua sombra está seu irmão mais velho, nosso prota Ray, completamente sem cor e magicamente inerte. Ray se agarra à esperança como um carregador no grupo de seu irmão até que eles enfrentam um chefe de dungeon, Cronos, o deus do tempo e do espaço. Com um aceno de sua mão, Cronos aniquila sem esforço o grupo inteiro, incluindo Kai. Encurralado e enfrentando a morte certa, o desespero de Ray desbloqueia um poder proibido selado, o dreno de habilidade. Em um último ato de desafio, ele rouba a própria habilidade de Cronos de distorcer a realidade, o rebobinar. A onda de poder alimentada pelo pânico e arrependimento não apenas rebobina um momento, mas envia o próprio Ray através do tempo. Ele acorda anos, no passado, armado com o poder roubado de um deus e uma determinação ardente. Desta vez, ele vai dominar seu próprio destino. Ray fica totalmente chocado e quando ele olha pela janela, percebe algo ainda mais chocante. O castelo invertido ainda está branco, sendo que era para estar todo preto. Aparentemente, o castelo invertido era branco puro até 7 anos atrás, mas gradualmente começou a ficar preto. E quando ficou completamente escuro, a porta que libertou Cronos se abriu. De repente, cai a ficha de que ele realmente roubou a habilidade de rebobinar de Cronos para se enviar de volta ao passado. Ele pega o celular para confirmar a data exata e percebe que voltou 7 anos no tempo. Curioso, Ray abre sua janela de status para ver sua lista de habilidades e, para seu choque, a habilidade de rebobinar sumiu. Mas a habilidade dreno de habilidade ainda permanece. Mesmo que a de rebobinar tenha sumido, Ray ainda está feliz com o que lhe restou, porque por 10 anos, tudo o que ele queria era apenas uma única habilidade. E já que ele tem o dreno de habilidade, ele se sente realizado. Nesse exato momento, o lembrete em seu celular toca, lembrando-o que naquele mesmo dia é o exame de mago. Ray então cola no QG da Associação de Magos, que supervisiona os assuntos dos magos e as conquistas de dungeons. Ele entra no QG aparentemente novo, e antes que possa sequer respirar um ar puro, ele ouve um cara o chamando de incolor por trás. Ele se vira para ver que os caras são Goto e Oink, e ambos são subordinados de seu irmão. Eles também foram os que morreram na sala de Cronos. Goto e Oink zoam com a cara de Crint Ray por ter vindo ao QG para fazer o exame de mago mais uma vez. Eles dizem para ele que seus esforços são basicamente em vão porque não importa quantas vezes ele faça o teste, ele sempre vai continuar sem cor. Na verdade, esta não é a primeira vez que o Ray faz o exame de mago, mas ele continuou fazendo o exame várias e várias vezes porque se recusava a desistir, não estando para brincadeira. Com eles, ele dá um tapa na mão deles, mandando que o deixem em paz. Momentos depois, ele se encontra na sala da examinadora, onde conhece a examinadora, Hinata Rainer, uma maga de rank B. Até a Hinata já está cansada de ver o Rai, e ela diz a ele que ele vai acabar morrendo se continuar tentando. O Rai garante para Hinata que desta vez seria diferente das outras vezes. A Hinata não tem outra escolha a não ser acompanhar o Rai até o local do exame, e como ele já fez o exame um monte de vezes, ele não precisa de nenhuma explicação. Aparentemente, ele tem que coletar 3 pedras de mana de goblins para passar no exame. Para aqueles que já despertaram uma habilidade, essa geralmente não é uma tarefa difícil, mas o Rai sempre teve dificuldade com isso. Acontece que um evento chocante também aconteceu naquele mesmo dia. Um monstro aterrorizante apareceu na dungeon de nível 1, que não deveria estar lá. Assim como o Rai esperava, o tal monstro apareceu. À distância, com uma aparência super ameaçadora, o monstro acaba por ser um goblin de chapéu vermelho, que é um monstro de nível 37. A Hinata fica em choque quando vê isso, e se pergunta por que algo tão perigoso está presente naquela dungeon. A Hinata saca sua espada, dizendo para o Ray correr para que ela possa protegê-lo. No entanto, o Eri sabe que a diferença de nível é simplesmente esmagadora. Antes de ele regredir, a Hinata perdeu para o monstro porque estava lutando para garantir que o Eri pudesse ficar em segurança. A Hinata apanhou tanto que foi forçada a se aposentar como maga. O Rai se culpou porque a carreira da Hinata como maga foi completamente arruinada por causa da incompetência dele. Contudo, desta vez, o Rai está preparado para virar o jogo. O Rai saca sua espada curta, e enquanto o monstro avança em sua direção, ele atira a espada curta nele. Aparentemente, o monstro tem uma habilidade que aprimora suas capacidades físicas, e assim como o Rai esperava, o monstro desvia da espada com facilidade. O monstro continua seu avanço em direção ao Rai, e o Rai dá um soco bem forte na cabeça dele. Isso deixa o monstro furioso, e bem quando está prestes a punir o Rai pela sua burrice, mas o poder do Ray rouba a habilidade de fortalecimento corporal do monstro, melhorando no final as estatísticas físicas do Ray. O Goblin fica em choque, se perguntando por que se sente tão fraco. Inútil. Enquanto ele ainda tenta entender as coisas, o Rai facilmente corta o monstro ao meio, da cabeça para baixo. A Hinata fica de queixo caído quando percebe que o Ray acabou de derrotar um chapéu vermelho com um único golpe. O Ray, por outro lado, está maravilhado com sua habilidade, a drenagem de habilidade, de tão impressionante que ela é. Ele está todo felizão quando a Hinata o chama de volta para a realidade, perguntando para ele como ele conseguiu derrotar o monstro, percebendo que pode dar ruim para ele. Se ele disser que tem habilidades negras, o Rai diz para a Hinata que não passou de uma coincidência.
A Hinata tá gritando pro Rai parar de mentir, quando se dá conta que o exame deveria ser cancelado, porque um monstro anormal acabou de aparecer na... A Hinata diz pro Rai que o evento tem que ser reportado para a sede. O Rai fica preocupado, e lembra a Hinata que ele ainda precisa coletar mais 2 pedras de mana, mas a Hinata grita com ele, dizendo que a situação não é para ele ficar pensando em pedras de mana, porque é perigoso. E como se fosse o destino, 2 goblins comuns aparecem ao longe, e o Rai os derruba rapidinho, fatiando a cabeça deles fora. Isso choca a Hinata ainda mais, deixando ela de boca aberta. O Rai então pega as pedras que os goblins droparam, perguntando pra moça se ele pode ficar com elas. A Hinata está em choque demais para responder, e pouco tempo depois, eles voltam para a sede. Pouco depois, a Hinata aparece com a licença de mago do Rai. Ele oficialmente recebeu o status de mago e foi colocado no rank C. O Rai pega a licença e dá um sorrisinho, porque levou muito tempo para chegar onde ele está agora. A Hinata também mostra a ele os detalhes sobre a troca das pedras de mana que ele coletou. Aparentemente as pedras de mana são uma fonte de energia valiosa que não emite codóis. Além de ser uma fonte de energia, elas podem ser vendidas para a associação. O Rai acredita que derrotar o monstro Chapéu Vermelho, que é de um rank alto, vai lhe render uma boa grana. Ele confere os detalhes do pagamento e quase grita de choque por causa do valor. Uma quantia enorme ali. Por derrotar os goblins, ele está ganhando 1000. Mas o Chapéu Vermelho sozinho lhe dá 3 milhões. Hinata o avisa para não pirar, só porque derrotou um Chapéu Vermelho. Rai ainda está surpreso porque nunca soube que magos ganham muita grana, e Hinata diz a ele que ele pode conseguir ainda. Mas isso o deixa curioso, e ele pergunta a Hinata sobre as dungeons. Depois de sua conversa com Hinata, Rai vai para uma dungeon de rank C que foi reservada para ele. Rai fica de queixo caído porque no passado ele não conseguia entrar em uma dungeon sozinho. No entanto, com seu novo poder, ele está convencido de que pode mudar o futuro. Bem quando ele está prestes a entrar na dungeon, ele é subitamente agarrado por uma habilidade conhecida como Mão de Mana. Ele se vira frustrado, e para sua surpresa, ele está sendo segurado por Goto e Oink. Oink e Goto tiram sarro dele por tentar entrar em uma dungeon sozinho, dizendo a ele que é contra as regras. Com uma cara de desprezo, Rai diz aos dois que tem permissão porque ele passou no exame de mago. Os dois ficam surpresos ao ouvir isso, e eles assumem que ele é um mentiroso compulsivo. Goto então se aproxima de Rai e empurra sua cabeça para baixo com a mão de mana, dizendo para ele mostrar suas habilidades se ele realmente despertou. Aparentemente, a mão de mana é uma habilidade que comprime a própria mana em propriedade física. Mesmo com o aprimoramento corporal extremo, Rai percebe que ele, na verdade, não consegue se libertar. No entanto, ele não é do tipo que desiste em situações difíceis. E ele dá uma cabeçada furiosa em Goto. Goto cambaleia para trás e, ao mesmo tempo, Rai rouba sua habilidade Mão de Mana. Porque ele agora possui a Mão de Mana, aquela colocada nele por Goto é finalmente desativada, uma avassaladora. Aura azul emana de seu corpo, chocando Goto e O. Rai não perde tempo, colocando a Mão de Mana em uso ao agarrar Goto com ela, forçando-o a admitir que Rai realmente despertou. O se recusa a dar o braço a torcer para Rai, decide atacá-lo com uma bola de fogo. Rai ativa a habilidade de aprimoramento, a usa para cortar o ataque de fogo, chocando-o. Ele está tentando entender o que acabou de acontecer quando Rai o alcança com um golpe que o joga para o outro lado da sala. Goto fica chocado ao ver que Rai também pode usar aprimoramento corporal, e enquanto se contorce de dor, o pergunta a Rai se ele agora é um mago de 2 cores. Rai simplesmente diz que não. E bem nesse momento sua habilidade de dreno também rouba a bola de fogo do O, basicamente adicionando mais uma cor à sua lista de habilidades. Oik fica de queixo caído quando vê isso, porque ele nunca viu ou ouviu falar de um mago com 3 cores. Raizi mostra a ele o quão perigoso ele é, atirando uma bola de fogo nele, fazendo-o quase mijar nas calças. April então pergunta se eles ainda querem lutar, mas os dois se encaram com medo antes de saírem correndo com o rabo entre as pernas. Depois que eles se vão, Aire percebe que Kai não vai ficar nada feliz se ele descobrir mais tarde o que acabou de acontecer. Basicamente, ele era o cachorrinho do Kai. E se ele souber que Rai despertou sua habilidade, ele com certeza aparecerá para esmagá-lo. Kai já alcançou o impressionante nível 50, tornando-o um dos magos mais fortes da era moderna. Além de Kai, Rai percebe que precisa se preocupar com a dungeon assustadora que vai se abrir em breve e precisa se preparar para problemas futuros. Ares sabe que ele tem que aumentar seu nível o máximo que puder, e ele entra na dungeon. Aparentemente, o nível é a base da força, e subir de nível permite que um mago aprenda novas habilidades que aumentam sua reserva total de mana. Isso também aumenta a quantidade de mana que um mago pode controlar de uma vez. Ares está andando pela dungeon, quando de repente é emboscado por um mago das chamas de nível 38. Ao redor do mago, há várias bolas de fogo, deixando Rai apavorado porque ele só consegue criar uma bola de fogo. O mago consegue fazer isso graças à enorme diferença de níveis. O mago arremessa suas bolas de fogo em Rai, e mesmo que ele consiga bloquear apenas uma, Abriae é forçado a mudar de posição para desviar das outras bolas de fogo. Ribsé percebe que não pode derrotar o monstro de frente, mas há uma coisa que não muda. É o fato de que, depois de usar uma habilidade, sempre
Há uma brecha. E Rai não desperdiça essa oportunidade e avança em direção ao mago em alta velocidade. Mesmo que a brecha seja de apenas 2 segundos, o mago fica totalmente indefeso naquele momento. Avery consegue dar um soco no mago com tanta força que o manda voando, ao mesmo tempo que rouba sua habilidade de bola de fogo. No processo, o mago cai de bunda no chão, e quando tenta lançar seu ataque, ele percebe que ficou sem poderes. Avery então lhe dá a ele uma provada do próprio veneno ao lançar 5 bolas de fogo nele, sobrecarregando-o com um poder de fogo imenso que o destrói completamente. Assim que o mago é morto, Ray é bombardeado com notificações dizendo que ele subiu de nível. Ele percebe que derrotar monstros de nível mais alto dá uma tonelada de pontos de experiência. Mesmo que seja bem difícil enfrentar monstros de rank mais alto, Ray descobre que a habilidade de drenar skills lhe dá uma vantagem. Ray verifica sua janela de status para ver que ele subiu para o nível 12. Com isso, Ray estabelece uma meta de nível 30 para si mesmo. Ele começa a abrir caminho pela dungeon, aniquilando monstros à torto e à direito. Em pouco tempo, Ray alcança o nível 27, mas ele percebe que ele já está ficando mais lento porque subir de nível está ficando mais difícil. Ray conclui que para alcançar o nível 30, ele teria que derrotar oponentes de nível mais alto. Ray então se dirige para a parte mais profunda da dungeon, onde ele encontra a Sintrania, sala do chefe. Ray fica feliz por ter encontrado isso, já que é a coisa perfeita que ele precisa. Ray abre a porta com tudo e quando ele entra na sala ele encontra 2 imps de nível 30 e um demônio caveira de nível 45. Ray fica cauteloso no momento em que vê isso, mas ele percebe que roubar as técnicas deles o ajudará a obter a vantagem. Ray avança em direção ao demônio caveira, com o objetivo de acertá-lo. Mas, para sua surpresa, há uma barreira de mana envolvendo o monstro, impedindo-o de ativar sua drenagem de habilidade. O demônio caveira dificulta as coisas ao avançar em direção a Ray, quase arrancando sua cabeça, mas ele consegue desviar. Com a súbita explosão de energia do monstro, Ray percebe que ele teria que fazer algo bem útil para derrotar o monstro. Como ele não tem o poder para drenar o demônio caveira ainda, ele vai atrás dos imps. Ele abate um dos imps, roubando a habilidade agulha de gelo dele antes de transformá-lo em churrasco com uma bola de fogo. O outro imp assiste seu amigo virar um enfeite em chamas, mas está com medo demais para fazer qualquer movimento. Agora em posse da agulha de gelo, Ray volta sua atenção para o demônio caveira e o atinge com um ataque de agulha de gelo, finalmente esmagando sua barreira de mana. No entanto, o imp derrotado é imediatamente ressuscitado graças ao poder do demônio caveira. Mesmo que seja um estresse extra, para Ray, ele não está reclamando porque derrotar os imps vai lhe dar pontos de experiência, e é exatamente o que ele precisa. Ele derruba o Diabrete de novo, concedendo-lhe outra subida de nível. Por causa da recente subida de nível, a quantidade de mana que ele pode controlar também aumenta. Além disso, ele desbloqueia uma nova habilidade. Síntese de habilidade. Ray fica aliviado quando vê isso porque é exatamente o que ele queria. Ele não perde tempo combinando a agulha de gelo com a bola de fogo usando a recém-adquirida síntese de habilidade. As habilidades vermelha e azul se fundem, juntas, criando uma lança de fogo que Ray dispara em direção ao demônio caveira. O demônio caveira ergue sua barreira de mana como de costume, mas a lança de fogo a enfraquece, dando a Ray a chance de atravessar e alcançá-lo com seu soco. Ao atingir o demônio caveira, ele consegue roubar a barreira de mana dele. Mas ele não para por aí. Ele também rouba a melhoria corporal extrema, deixando o demônio caveira totalmente confuso e impotente. Ray então finaliza impiedosamente o demônio caveira, empurrando uma lança de fogo em seu peito para envolvê-lo em chamas. Uma grande pedra de mana verde cai ao derrotar o demônio caveira, e ele também pula do nível 28 para o nível 33. Ray suspira aliviado depois de derrotar o monstro durão graças à habilidade de síntese de habilidade. Aparentemente, é uma técnica avançada, que serve para criar habilidades ainda mais poderosas e está disponível a partir do nível 30, mais ou menos. Era isso que Ray esperava, e ele está feliz por ter conseguido fazer isso bem a tempo. Ray está curtindo seu momento de vencedor quando o sistema o informa que ele atingiu o requisito de nível e o número de habilidades que ele pode reter através do dreno de habilidade aumentou. Seus espaços de habilidade pularam de 3 para 5, e Ray sorri, porque sabe que as coisas só vão ficar mais fáceis para ele. Depois que ele termina de verificar tudo o que precisa, ele sai da masmorra e vai para a sede para entregar a pedra de mana verde. Hinata fica de queixo caído quando percebe que Ray derrotou um demônio caveira e até alcançou o nível 33 em apenas um dia. Ray sorri nervosamente, afirmando que ele apenas teve sorte, mas Hinata o informa que é algo inédito passar do nível 30 em um único dia. Hinata diz a ele que com seu nível atual, ele pode até se tornar um mago de rank B. Nesse momento, Ray ouve uma voz familiar ecoando atrás, e com ela vem uma aura aterrorizante. A voz é ninguém menos que seu irmão, Kai. E Kai acredita que há um engano, porque de jeito nenhum o Ray é do rank B. Kai ainda acrescenta que Ray é um cara sem cor, um Zé Ninguém que não tem talento algum. Hinata defende o Ray, dizendo que ele na verdade derrotou um boina vermelha e o demônio da caveira. No momento em que Kai ouve isso, ele surta, e imediatamente ataca o Ray.
ele lança um soco poderoso direto no peito dele. Ray bloqueia facilmente com o recém-adquirido Monoguard, enquanto sorri para ele, e dizendo para ele tomar cuidado. Com a habilidade de Ray de bloquear seu soco, Kai finalmente acredita no boato de que seu irmão despertou com habilidades. No entanto, Kai não fica nem um pouco impressionado, e ele avisa o Ray para ficar esperto, porque ele gostaria de ver o quão capaz ele é. Hinata percebe que Kai está agindo de forma imprudente, forçando-a a perguntar se ele está se preparando para uma briga. Kai afirma que não haverá problema se o Ray for realmente do rank B, como eles afirmam que ele é, a menos que ele seja apenas um mago fajuto que deu um jeitinho de chegar ao rank B. Ray percebe que rejeitar as exigências de Kai só vai lhe arranjar mais constrangimentos e problemas. Ray então decide aceitar o desafio de Kai, e isso choca Kai, mas ao mesmo tempo o deixa furioso. Os dois então vão para a arena do quartel-general para resolver suas diferenças. Ray percebe que ele tem que ser cauteloso com a quantidade de mana que pode controlar de uma vez, já que ele está enfrentando um oponente mais forte que ele. Ray também sabe que ele precisa ficar de guarda o tempo todo, já que seu combo máximo é de 3 habilidades básicas, enquanto o de Kai é de 5 habilidades. Apenas com esses números, Ray tem quase certeza de que vai perder para ele se tentar lutar de frente. Para tornar as coisas justas, Ray percebe que precisa de um truque na manga. Assim que eles estão prontos para lutar, Ray ataca com as agulhas de gelo, e Kai responde com bolas de fogo. Os dois ataques colidem no meio, deixando uma explosão barulhenta e uma nuvem de semente poeira. Isso cega a visão de Kai, e antes que ele perceba, Ray o alcança com o aprimoramento corporal, o que o choca. Kai fica surpreso ao ver que seu irmão é agora um portador de cor dupla. Por outro lado, Ray está tentando calcular o número de mana de habilidade que restou para Kai usar, já que ele já usou uma. Enquanto ele se aproxima de Kai, ele ativa a síntese de habilidade para criar o fogo lança. Kai fica surpreso ao ver isso, mas basicamente o informa que seu irmão agora pode usar habilidades de 3 cores. No entanto, ele não está nem um pouco preocupado com isso. Bem quando Ray está prestes a alcançá-lo, Kai o recebe com uma poderosa bola de fogo que destrói a lança de fogo de Ray antes de mandá-lo para o chão. O rosto de Ray se ilumina de horror porque sua lança de fogo, que custou o equivalente a 2 habilidades de mana para usar, foi facilmente destruída com apenas uma habilidade simples. Kai zomba de seu irmão, dizendo a ele que ele pode até conseguir usar habilidades de 3 cores, mas ele não se compara a ele porque ele está em um nível totalmente diferente. Para colocar devidamente Ray em seu lugar, Kai atira bolas de fogo mortais nele. Ray é forçado a correr para tentar desviar das bolas de fogo enquanto também cria uma lança de fogo. Ele atira a lança de fogo em Kai, mas Kai responde com o de sempre, a bola de fogo. A bola de fogo de Kai atravessa e vai direto para Ray, mas ele imediatamente coloca uma barreira de mana. No entanto, a barreira de mana não se compara ao poder de Kai, e ela se estilhaça, mandando Ray para o chão mais uma vez. Com Ray no chão, Kai caminha em sua direção, dizendo para ele curvar a cabeça em respeito, e ele esqueceria sobre tudo o que aconteceu até agora. Ele quer que Ray admita que ele é um lixo comparado a ele. No fundo, Ray sabe que não pode vencer Kai com seus pequenos movimentos e poder, mas ele não está disposto a desistir, porque ele iria continuar vivendo como um escravo. Determinado a fazer seu próprio nome, ele se levanta e grita com Kai, dizendo que nunca se curvará para ele. Kai fica irado quando vê isso e diz a Ray que talvez tenha que matá-lo. Kai imediatamente ativa a habilidade Overlock, que consome uma grande quantidade de mana, mas dobra a quantidade de mana que pode ser controlada de uma vez. Com Overlock ativado, Kai consegue conjurar várias bolas de fogo, e ele diz confiantemente a Ray que ele está prestes a testemunhar o poder de um rei, um ataque combo de 10 golpes. Ray é tomado pelo medo quando vê isso porque ele reconhece o poder, já que é o golpe final de Kai. Basicamente, ele é uma pessoa que consegue usar uma quantidade considerável de mana quando comparado àqueles do seu nível. No entanto, isso é algo em que Ray esteve apostando e esperava que Kai usasse. Ray salta em direção a Kai, e Kai tira sarro dele, perguntando se ele acha que pode desviar do ataque dele no ar. Ray se vê lutando contra um monte de terra bolas de fogo, mas ele ativa a mão de mana, chocando Kai porque ele não estava esperando outra habilidade. Aibzeai sabe que não importa o quão poderoso Kai seja, ele está preso a um tempo de recarga. Ele consegue desviar das bolas de fogo e alcança Kai bem a tempo. Kai está em seu período de recarga quando Ray o alcança e ele dá um soco na cara dele. O soco de Ray é tão pesado que joga Kai para o outro lado da arena, e ao socá-lo, Aibzeai também consegue roubar sua habilidade Overlock. Fica satisfeito com o resultado, já que conseguiu roubar a habilidade Overlock também. Ray acredita que venceu a luta, mas Kai se levanta com um rosto desfigurado, ameaçando matar Abby. Nesse momento, Kai saca a habilidade da lança demoníaca, chocando Ray, já que ele não esperava que Kai tivesse aprendido a essa habilidade ainda. Aparentemente, é a maior habilidade de Kai, o que a torna completamente perigosa. Ray observa enquanto a lança vem direto em sua direção, mas antes que ela o atinja, Eri consegue sair do caminho. Eri é forçado a admitir que a
Velocidade da lança é de outro nível. April finalmente percebe que ele só conseguiu acertar um golpe em Kai porque ele estava sendo descuidado. Mas as coisas mudaram. Agora que Kai levou a luta a sério, Harry se vê correndo pela arena porque o nível de força entre ele e Kai disparou. Mesmo com a destruição que ele causou na arena, Kai não está nem perto de terminar. Rai tenta revidar com sua lança de fogo, mas Kai supera sua habilidade com a lança demoníaca. A onda da explosão joga Rai direto na parede, e ele grita ao bater na parede. Kai zomba dele, dizendo: é exatamente por isso que ele é chamado de Rei Roxo. Rai não tem escolha a não ser admitir que Kai está realmente certo, porque sua lança demoníaca é uma das mais fortes. Kai fica de pé sobre Rai mais uma vez, dizendo para ele não ficar se achando só porque pode usar várias habilidades. Harry admite que não é páreo para Kai em seu estado atual, mas de repente ele se dá conta de que o jogo vai virar se ele conseguir encontrar o potencial da habilidade roxa. Antes da luta, o limite para sua síntese era de 2 cores, mas Rai vira o jogo completamente ao ativar a habilidade Overlock. Kai fica chocado quando vê seu irmão usar a habilidade Overlock como se fosse dele. Nada. Por causa do Overlock, sua capacidade de mana aumenta automaticamente, e ele desbloqueia a síntese de habilidade. Ray sorri quando percebe que tirou a sorte grande, mas Kai está preocupado porque não sabe qual plano sinistro ele está aprontando. Nesse momento, Ray faz algo que ninguém jamais fez antes, que é combinar 3 cores. Ray adiciona a skill vermelha, a skill azul e finaliza tudo com a skill amarela, por fim, transformando-a em mana negro, deixando Kai de boca aberta. Basicamente, as cores de mana disponíveis são vermelho, amarelo e azul. Sempre disseram ao Ray que ele não tem afinidade com essas 3 cores, mas o que eles não sabiam é que estavam completamente errados. Ray é de uma linhagem totalmente diferente e rara porque ele é um mago das trevas, nunca antes visto na história dos magos. Com a combinação das 3 cores, Ray cria a chama do abismo que parece realmente mortal. O medo toma conta de Kai e ele lança desesperadamente uma lança demoníaca em Ray, gritando para ele ficar longe. Ray vê a lança e joga a bola de fogo do abismo nela, esmagando-a em um instante. Assim que a lança demoníaca sai do caminho, Ray corre em direção a Kai enquanto prepara outra bola de fogo. Kai não está disposto a desistir e invoca outra lança demoníaca gigante em preparação para o seu ataque. Kai lança sua lança demoníaca, e Ray a intercepta no meio do caminho com a bola de fogo. A bola de fogo de Ray sobrepuja e consome a lança demoníaca, causando uma grande explosão que apaga o Kai. Ray não acredita no que vê enquanto cai no chão, maravilhado por ter finalmente derrotado Kai. A notificação do sistema aparece, dizendo que ele adquiriu a chama do abismo, tudo graças à síntese de habilidade. Momentos depois, Hinata se aproxima de Ray em estado de choque, perguntando que tipo de habilidade ele acabou de usar. Ray já está preocupado com isso porque sabe que não pode continuar escondendo sua habilidade e força para sempre. Ray age como um cara descolado e exibe sua habilidade, dizendo que parece ser uma skill preta. Isso causa uma onda de choque em Hinata, já que Ray é o primeiro usuário de skill preta. Ray então pergunta a ela se ele é obrigado a relatar a natureza de sua skill para a associação, porque ele gostaria de manter isso em segredo entre eles. Hinata fica surpresa ao ouvir isso e diz a Ray que ele está perdendo uma oportunidade. Ray se pergunta o que oportunidade que ele pode estar perdendo, e Hinata o lembra que o mais forte mago de cada cor sempre recebe o título de rei, o que basicamente significa que ele é o rei negro, já que não há mais ninguém. Rei pensa profundamente sobre isso e, embora a oferta seja tentadora, ele diz a Hinata que não a quer no momento. Rei sabe que ainda é fraco, o que não combina com um rei. Nesse momento ele se lembra que seu irmão ainda está desmaiado na arena, e ele pergunta a Hinata se ele vai ficar bem. Hinata o informa que Kai é um dos reis, e com certeza se recuperará em breve mesmo estando gravemente ferido. Apesar disso, Hinata planeja levá-lo para a enfermaria. De repente eles recebem uma notificação de emergência no celular, e quando ele verifica percebe que uma masmorra apareceu na entrada oeste do Parque Ikebukuro, e o nível de mago recomendado para entrar é 70. Hinata fica chocada quando vê isso, mas Ray já esperava por isso porque ele sabia que tinha acontecido em sua vida passada. É uma masmorra de nível 70, quando a maioria dos reis ainda está no nível 50. E, na primeira semana do aparecimento da masmorra, os reis percebem o quão fracos eles eram. Por causa disso eles abandonaram a masmorra de Ikebukuro. Mas, sem que eles soubessem, é o ponto de partida de uma tragédia. Aparentemente a masmorra sofreu um colapso de masmorra porque se espera que uma masmorra seja conquistada dentro de um prazo, senão os monstros sairão com tudo. A masmorra de Ikebukuro foi a primeira das masmorras onde o surto de masmorra aconteceu. O aparecimento dos monstros resultou em muitas mortes, deixando a cidade de Tóquio sobrecarregada de monstros. Em troca, muitas pessoas morreram por causa do número aterrorizante de monstros que invadiram as ruas. No entanto, o rei está preparado para impedir que a tragédia aconteça novamente, não importa o que custe. Hinata quase perde o equilíbrio quando Ray conta a ela seu plano de conquistar a masmorra. Hinata tenta dizer a ele o quão perigosa a masmorra é, mesmo que ele seja bem forte. Além disso, apenas magos de rank A são
autorizados a entrar na masmorra, porque o nível de recomendação está muito acima de 50. Como há um pouco de tempo antes do surto da masmorra, Rei confirma se o exame de promoção para o Rank A ainda é na próxima semana e Hinata diz que sim, já que este é o. Sendo assim, Rei conta para Hinata seu plano de subir para o Rank A até o próximo exame. Hinata fica ainda mais surpresa ao ouvir isso, mas ela não pode negar o fato de que Rei realmente consegue passar no exame com suas habilidades. No entanto, ela dá a entender que tem um problema, e Rei pergunta o que é. Hinata então conta para ele que, para fazer o teste de promoção para o Rank A, ele tem que limpar uma dungeon de Rank B, com uma party primeiro. Isso basicamente significa que ele tem que formar uma party e limpar uma dungeon de Rank B, e o Rei tinha esquecido completamente disso. Rei checa o celular e tudo que ele vê são mensagens lixo de gente dizendo que de jeito nenhum vão formar uma party com ele. Como ele precisa limpar uma dungeon de Rank B antes que a semana acabe, Rei sabe que está numa enrascada porque é difícil. Solar. Rei fica quebrando a cabeça, pensando no que pode fazer para sair dessa situação apertada. Nesse exato momento ele ouve uns magos dando uma bronca na colega deles por ser tão fraca. Isso pega o Rei, que se lembra que ele sempre foi tratado que nem lixo, igualzinho a garota excluída. Aparentemente, o nome da garota é Ishinoi Aya, e seus colegas nem pegam leve ao chamá-la de peso morto. No momento em que Rei ouve o nome de Aya, ele se lembra de algo bem importante. Acontece que Aya seria conhecida como a Rainha Escarlate no futuro, mas ela ainda é conhecida como uma maga incompetente nos tempos atuais. Mesmo sendo fraca, Rei fica decepcionado que os membros da party dela a estejam tratando como lixo. Aya tentou dizer aos membros da equipe que não pode ser expulsa da party porque ela não vai conseguir bancar as contas médicas da irmã. Ela promete se sair melhor da próxima vez que entrarem numa dungeon, e a líder da party diz pra ela que vai ficar de olho pra ver o que ela consegue fazer durante a raid deles naquele mesmo. Ela deixa claro pra Aya que ela com certeza vai rodar do time se pisar na bola. E Aya concorda, nervosa. Aya e sua equipe então saem pra encarar uma dungeon, mas Rei está preocupado que as coisas possam dar errado. Rei sabe que Aya se tornou a Rainha Escarlate nos anos seguintes, mas ela sofreu um bocado com muitas dificuldades antes disso. Rei se lembra que foi mais ou menos nessa época que ela esteve envolvida em um certo incidente. Pelo visto, ela foi ferida gravemente durante uma batalha contra o chefe e entrou em coma por anos. De repente, a ficha cai pra ele. Rei suspeitava que o incidente pudesse acontecer naquele mesmo dia. Mesmo não tendo certeza sobre isso, ele via que Ya estava agindo de forma muito esquisita. Para impedir que algo doido acontecesse com ela, Rei decide que precisa intervir. Enquanto isso, Ya, sua equipe encontraram o chefe da dungeon, o Dullahan, um monstro de nível 45. De repente, a líder do grupo faz algo extremamente maluco, e ela empurra Ya para o alcance do monstro para usá-la como isca. Ela diz para Ya lutar contra o monstro sozinha, e Ya tenta lembrá-la de que não pode vencer o monstro sozinha. A líder do grupo então diz a Ya que ela será expulsa se não conseguir enfrentar o monstro-chefe por conta própria. Ya fica encurralada pela exigência da líder, mas acredita que não tem outra escolha, já que tudo que está fazendo é pelo bem da sua irmã. O grupo assiste com diversão enquanto Ya caminha em direção ao chefe e lança uma bola de fogo nele. A bola de fogo de Ya acerta o alvo, mas o monstro não se move 1 centímetro de onde está, e Ya surta quando percebe que seu ataque foi inútil contra o monstro. De repente, o Dullahan salta em sua direção, pronto para esmagá-la até a morte com sua enorme espada. A espada acerta bem na frente dela, causando uma grande onda que estilhaça o chão e a joga com tudo no chão, totalmente à mercê do monstro. O monstro está prestes a acabar com ela quando Rei aparece em cena, e com a ajuda de seu aprimoramento corporal extremo, ele bloqueia o ataque do monstro. E fica em choque quando vê um salvador aparecer bem na sua frente, impedindo que ela morra. Rei coloca toda a sua força para repelir o ataque e empurra o monstro para trás. Ya fica boquiaberta e Rei se vira para ter certeza de que ela está bem. Os membros do grupo de Ya não ficam nada felizes que alguém apareceu do nada para estragar o plano deles. Eles sabem que o Dullahan é um monstro assustador com um peso terrível, mas Rei o empurrou como se não fosse nada. Nesse momento, o Dullahan se levanta e solta um rugido alto que ecoou por todos os cantos da sala. Rei não está surpreso que o monstro ainda esteja vivo, porque a armadura do Dullahan é obviamente aprimorada com uma habilidade de fortalecimento, que torna ataques comuns completamente inúteis contra ele. Já que as coisas são assim, Rei decide roubar a habilidade e anulá-la. Rei se arrisca tudo e salta em direção ao monstro para tentar tocá-lo. Ele consegue tocar o monstro e ativa o dreno de habilidade. Mas para sua surpresa, a habilidade se recusa a funcionar. Rei é forçado a pular para trás antes de ser partido ao meio pelo monstro. Rei volta para onde Ya está, e ela pergunta se ele está bem. Rei diz a ela que está de boa, porque conseguiu bloquear o ataque do monstro com sua espada. Rei finalmente saca que a armadura do Dullahan é sua parte externa. E para fazer o dreno de habilidade funcionar, ele precisa tocar na parte interna do corpo dele. Nesse momento, o Dullahan esmaga sua espada no chão, liberando uma enorme explosão de energia. Rei ergue sua barreira de mana e grita para Ya ficar atrás dele para não ser atingida. A barreira de mana do Rei bloqueia com sucesso
o ataque, mas a onda de choque manda os membros da party voando por todo lado como se fossem papel. Apenas a líder da party continua de pé e ela, com raiva, lança uma lança de gelo no monstro. Surpreendentemente, o Doahan bloqueia o ataque e revida com um contra-ataque do qual a moça não conseguiu desviar. Ela acaba sendo arremessada contra uma parede, como a lança de gelo foi inútil contra o Doahan. Ray percebe que precisa de uma habilidade que vá além da habilidade de fortalecimento do monstro. Ray recorre à sua chama do abismo, e ele não perde tempo preparando uma bola de fogo negra, deixando Ya em choque. Ray arremessa a chama negra diretamente no monstro, e o Doahan também manda sua onda de energia na direção do Ray. Os dois ataques se encontram no meio do caminho, mas a chama do Ray é poderosa demais e supera a explosão de energia do Doahan. A chama negra atinge o Doahan antes que ele sequer tenha a chance de fazer algo, e ele é engolido pelo fogo. Ray restringe os movimentos do monstro com a monohand para garantir que a chama negra faça seu trabalho. Isso é o suficiente para queimar qualquer armadura ou habilidade de fortalecimento que o Doahan tenha, e ele vira pó com o poder avassalador da chama negra. Com o Doahan morto, ele dropa uma grande pedra de mana verde. Mas Ya está mais preocupada com o poder incrível que Ray possui. Ela está completamente impressionada com como ele foi capaz de derrotar o monstro com um só golpe, e ela nervosamente agradece a Ray por salvar sua vida. Ray sorri enquanto diz para a garota que ele só está feliz que ela esteja bem. No fundo, o Ray está muito feliz por ter conseguido salvar a Ya da morte. A líder de party irritante dela finalmente se levanta, parecendo completamente pé da vida. Ela saca que o Ray é bem forte, mas a ganância dela a faz cobiçar a recompensa por derrotar o monstro. Ela se aproxima do Ray, dizendo para ele entregar a pedra de maná porque foram eles que se candidataram para conquistar a dungeon. A Ya fica chocada ao ouvir isso, e se vê forçada a lembrar a mulher irritante que o Ray acabou de salvar a vida deles. O Ray até diz para a mulher que ele não tem problema em dar a ela a pedra de mana, mas em troca disso, o Ray diz à mulher que ele quer a Ya em sua party. Isso choca a líder da party e até a própria Ya. Ray então se vira para a Ya dizendo que ela também é livre para fazer sua escolha, já que ele não está impondo nada a ela. A líder da party explode em uma risada maníaca quando ouve isso, e diz ao rei que ela concorda de todo o coração com o acordo. Ela dá um tapinha no ombro da Ya perguntando se ela também está de boa com o acordo. A Ya de repente responde que topa o acordo e diz ao Ray que agora está sob seus cuidados. A líder da party pega a pedra de mana e enquanto se afasta, ela fala sobre como conseguiu fechar um bom negócio ao trocar uma integrante inútil da party. Mal sabe ela, mas o Ray sabe que a Ya é o verdadeiro tesouro. Depois que a party vai embora, a Ya agradece ao Ray mais uma vez por salvá-la e o Ray se desculpa por fazer-la deixar sua party tão de repente. A Ya, por outro lado, não pensa muito em si mesma porque acredita que ela só vai atrasar o Ray. O Ray então diz a ela que não há nada com que se preocupar porque ela vai ficar mais forte e até mais forte do que aqueles que a abandonaram. A Ya fica chocada ao ouvir isso porque não se vê como alguém que vai ficar mais forte. O Ray então diz a ela que ouviu a conversa dela com seus ex-membros de party na sede, mas ele garante a ela que não foi intencional o que ele ouviu. O Ray diz a Ya que ele pode ser o suporte dela. A Ya fica aliviada ao ouvir isso e diz ao Ray que está disposta a ficar sob seus cuidados. O Ray sorri, percebendo que conseguiu um tesouro. No dia seguinte, o Ray e a Ya se preparam para sair em uma tentativa de conquistar uma dungeon de rank B. A Ya pergunta se eles podem pegar a de rank A. Exame de rank se eles conquistarem a dungeon, e Harry diz que sim. Além disso, Ray diz a ela que na verdade existe algo que a deixará mais forte dentro da dungeon. Isso deixa Ya curiosa, porque ela sabe que ficar mais forte a ajudará a ganhar mais dinheiro para pagar as contas médicas da sua irmã. Animada com isso, Ya mostra a Rai o quão empolgada ela está para encarar a dungeon. Os dois entram na dungeon de rank B, que é uma caverna de cristal. O primeiro grupo de monstros que eles encontram são lobos negros, e isso assusta a Ya. No entanto, Harry pede para ela ficar para trás, enquanto ele cuida dos monstros. Harry corre em direção aos monstros e ele ativa o aprimoramento corporal extremo antes de alcançá-los. Armado com sua espada, ele fatia os monstros como se fossem de papel. Ele os corta ao meio um após o outro, chocando a Ya, que observava de trás. Ela fica maravilhada com o quão forte o Ray é, porque a força dele não se compara à dos membros da sua antiga party, mesmo eles sendo fortes. Ray então leva Ya exatamente para onde ele quer que eles vão, garantindo que vai apoiá-la. Ele a incentiva a seguir o plano, e Ya caminha em direção aos monstros na tentativa de derrotá-los para que possa subir de nível bem rápido. Mesmo que ela só consiga usar ataques simples, ela está disposta a dar o seu melhor contra os monstros. E conjura suas bolas de fogo, em preparação para os monstrinhos que correm em sua direção. Enquanto isso, Ray está parado observando de trás porque ele preparou para Ya o teste perfeito para fazê-la descobrir sua própria arma. Enquanto Ya está lidando com os monstrinhos, um enorme aparece por trás. Mas Ray está pronto para lidar com ele, porque ele não está a fim de permitir que nada atrapalhe o que Ya tem em andamento. Ya consegue derrotar os monstros, mas não importa quantos ela derrote, eles continuam aparecendo como se tivessem cartas de respawn infinito. Ela até é mordida no braço esquerdo para piorar as coisas, porque ela
vai ficar sem mana se não encontrar uma maneira de lidar com os monstros irritantes. Ya está pensando em como sua vida é difícil quando ela olha para cima e vê Ebrei enfrentando um bando de monstros mais fortes só para facilitar as coisas para ela. É quando finalmente cai a ficha dela que ela precisa parar de reclamar e começar a agir. Em vez disso, Ya está pronta para corresponder às expectativas que Rai está estabelecendo para ela. E ela usa suas emoções para conjurar uma bola de fogo. Ela arremessa a bola de fogo nos monstros, e graças às emoções por trás dela, a bola de fogo fica enorme. O suficiente para consumir os monstros como se fossem salgadinhos. E a fica chocada quando percebe que sua bola de fogo está ficando maior, mas sua mana não está acabando. Ray, por outro lado, está feliz que Ya finalmente está pegando o jeito de seus poderes porque ela é na verdade perfeita para batalhas de resistência. Basicamente, seu monopólio é sua maior arma, e ela acabou de descobrir isso. Ya fica maravilhada quando ela percebe que desbloqueou uma habilidade chamada Alto Forno. Momentos depois, os dois chegam na sala do chefe, que abriga um slime gigante de nível 52. Enquanto Rei avança em direção ao slime, ele diz para Ya usar sua nova habilidade contra o slime. Ya confirma a ordem e ela libera seu alto forno, soltando um poder de fogo avassalador que a choca. Ela não consegue acreditar que é capaz de um poder tão aterrorizante. Por outro lado, Ray sabe do que ela é capaz, porque o alto forno é uma habilidade que aumenta o poder de fogo de Trosâmito. Sua habilidade, mas a um alto custo de mana. Basicamente, combina com o kit de habilidades dela. Mas, de repente, Ray percebe que o nível de poder de fogo que ele está testemunhando é maior do que ele pensava. O poder de fogo de Ya envolve a sala inteira, deixando-a vermelha, e ela finalmente acaba com o slime. Depois que o chefe é derrotado, Ray se aproxima dela, elogiando-a pelo bom trabalho. Ya está inicialmente abalada, mas ela se recompõe e começa a rir, porque ela nunca pensou que fosse capaz de um poder tão incrível. No entanto, ela não perde um segundo para agradecer a Ray, porque foi tudo graças a ele que ela descobriu o seu potencial. Depois de conquistar a dungeon de Rank B, os dois retornam para a superfície, e ela menciona que eles conseguiram cumprir a condição que os permite participar do exame de Rank A, o que significa que o que resta é fazer o exame. Ray sorri para ela, confirmando isso, mas no fundo ele está ansioso para fazer o exame e passar, porque é uma obrigação. No dia do exame de Rank A, os dois vão para a associação, e Hinata diz a eles que eles vão ter que medir suas capacidades de combate e pareá-los com alguém para uma batalha simulada. Ray está pronto para fazer o exame e passar para que ele possa finalmente se tornar um mago de Rank A para seu próximo plano. E A também está animada e incentiva Ray a dar o seu melhor também. Nesse momento, eles dão de cara com os antigos membros da parte e líder irritante, Izoyama. Eles zoam ela por tentar fazer o exame, mas Rei toma a frente para defender Ya, dizendo aos membros da party que Ya não vai perder para covardes como eles. Izoyama zomba e depois caçoa de Rei, dizendo a ele que ela tem membros de party melhores que ele poderia ter, em vez da inútil da Ya. Nesse exato momento, a tal membra da party aparece à distância, e acaba sendo uma moça, a Ono Yuri. Isso deixa Rei imediatamente preocupado porque ele já ouviu esse nome em sua vida passada. Aparentemente, Yuri era tão poderosa que uma vez ela solou uma dungeon muito perigosa sem muito esforço. Foi depois disso que ela ficou muito famosa. E a julgar pelas circunstâncias atuais, Rei saca facilmente que Yuri provavelmente já é uma maga de Rank A. Yuri então se aproxima de Rei, dizendo que ele parece ser alguém bem interessante. Isso pega Rei surpresa, fazendo ele encarar Yuri de um jeito estranho, e a fica preocupada com o jeito que Rei está agindo, e chama o nome dele. A menção do nome dele imediatamente diz a Yuri quem ele é, pois ela percebe que ele é o irmão mais velho de Kai. Além disso, ela ficou sabendo que Kai perdeu para ele, e essa notícia choca Rei, porque ele não sabia que seus feitos tinham se espalhado tanto entre os magos. E a, por outro lado, está totalmente chocada que Rei derrotou Kai, e ela se vê obrigada a perguntar a ele se é verdade. Yuri então se vira para dizer a Rei que ele pode ser impressionante, mas que não tem chance contra ela. Yuri menciona que o Rei Púrpura, Kai, é mais fraco que ela. Momentos depois, os magos se reúnem no centro de treinamento para testar suas habilidades de combate contra o golem artificial, fornecido pela associação. Aparentemente, o golem é coberto com uma rocha especial que é mais dura que uma rocha normal, e os magos são incentivados a dar o seu melhor contra ele. Ray é a primeira pessoa a ser chamada para testar sua força contra o golem. Ele para na frente do golem e conjura uma bola de fogo, mas os magos presentes começam a rir dele por tentar usar um elemento de fogo contra um golem do elemento metal. Enquanto ele avança em direção ao golem, Ray tem quase certeza de que o elemento fogo será totalmente inútil contra o golem. Mas pouco antes de ele chega ao golem, ele combina o ataque de fogo com o fragmento de gelo para criar a lança de fogo. Ray dispara a lança de fogo no golem e ela estilhaça a cabeça dele, deixando uma nuvem de fumaça para trás. O supervisor verifica o golem, e no momento em que não obtém resposta, ele confirma que o golem foi derrotado. Os magos que estavam zombando de Ray antes começaram a murmurar, impressionados,
porque nunca esperavam que Rai derrubasse o golem com apenas um único golpe. Yuri, por outro lado, fica impressionado com a forma como Rai infundiu os dois elementos para criar um elemento ainda mais poderoso. Ri sorri porque ele está obviamente orgulhoso de como lidou com a situação toda. Quanto a Ya, ela passa pelo teste de medição de reserva de mana, e precisa segurar uma bola de cristal com as mãos para obter a medição exata. Assim que ela está prestes a tocar na bola de cristal, seus antigos companheiros de equipe já estão zombando dela, dizendo que ela deveria ter vergonha de ter vindo fazer o exame. No entanto, todos na sala ficam de queixo caído quando o dispositivo exibe seu esmagador poder de fogo. Izuyama não consegue acreditar nisso, e ela presume que Ya está com certeza trapaceando. Assim que terminam os outros pré-requisitos, o examinador diz aos magos que as batalhas simuladas são a última coisa da lista. Para a primeira luta da batalha simulada, Ya é colocada contra sua nêmesis, Izuyama, e permanece calma enquanto está prestes a enfrentar a moça, mas Izuyama mal pode esperar para lutar com Ya para poder expô-la por quem ela realmente é. A batalha começa, e Izuyama lança um monte de agulhas de gelo em Ya, mas ela facilmente estilhaça tudo com uma bola de fogo gigante que lança cacos de gelo para todo lado, quase cegando a própria conjuradora. Izuyama fica chocada quando vê isso porque ela nunca esperou que Ya tivesse uma habilidade de poder de fogo tão esmagadora. Izuyama está assustada, mas Ya ainda nem começou. Ya cria outra bola de fogo, e ela a arremessa em Izuyama. Izuyama sente o poder aterrorizante por trás da bola de fogo, e imediatamente ergue uma barreira de mana na esperança de que isso a salve. Antes que o ataque a atinja, ela já está zombando de Ya por ser uma tola, porque seu plano de ataque é bem simples. Ela planeja bloquear o ataque de Ya antes de lançar um contra-ataque para acabar com ela. De repente, ela percebe algo maluco, e isso é que o ataque da Ya não vai parar tão cedo. Ela continua lançando uma série de bolas de fogo na Izuyama e na sua barreira de mana. E, por causa dos ataques consecutivos, a barreira de mana se despedaça, expondo o medo da Izuyama por trás dela. A Izuyama apela para o seu truque covarde de sempre, mas enquanto ela foge, é atingida por um dos escombros resultantes do ataque de bola de fogo da Ya. A Izuyama é atingida na nuca, e quando ela vai ao chão, ela se recusa com todas as forças a acreditar que a Ya a superou. Em força, ela desaba no chão, e o examinador interrompe a batalha, declarando Ya a vencedora. O rosto da Ya se ilumina de empolgação, e quando ela volta para as arquibancadas, Rai a parabeniza pelo ótimo trabalho. A Ya sorri, dizendo que nem acredita que venceu, mas deseja boa sorte pro Ri na batalha dele contra a Yuri. A Yuri continua calma enquanto diz pro Ri entrar na arena para a batalha deles. Assim que eles entram no ringue, a Yuri pergunta pro Rai se existe algum motivo em particular para ele estar fazendo o exame. O Rai fica quieto, e a Yuri diz que dá pra ver que ele está mais preparado em comparação com os outros participantes. O Ri então responde que tem uma parada que ele precisa fazer, não importa como, e é por isso que ele não pode deixar a Yuri parar ele. A Yuri sorri quando ouve isso, e libera uma aura avassaladora, lembrando ao Rai que ela é bem forte. O Rai garante que sabe disso, mas está confiante de que vai vencer. A Yuri fica impressionada com a confiança dele, e para deixar de papo, ela sugere que eles partam pra briga. A Yuri começa atacando primeiro, e lança uma série de monolâminas no Rai. O Rai puxa sua espada para tentar bloquear as lâminas, mas ele sofre para conseguir. Aparentemente, a Yuri usa uma habilidade chamada Conversão de Mana, que permite ao usuário manipular seu mana livremente. Nesse exato momento, a Yuri surpreende o Rai com um ataque poderoso e avassalador que quase o esmaga, mas ele consegue desviar bem na hora. A Yuri dá um sorriso maligno, dizendo que o Rai teve sorte de desviar do ataque, mas o Rai está cansado de ficar na defensiva e decide ir para cima. Ele corre na direção dela, mas a Yuri não vai deixar ele chegar perto dela tão fácil assim. Ela joga uns ataques de longa distância nele, mas ele os bloqueia usando sua barreira de mana. Ray então avança na direção dela e ataca com sua espada com tudo, na tentativa de decapitá-la, mas ela salta para trás. Enquanto ela ainda está no ar, April tenta finalizá-la com sua lança de fogo, mas Yuri usa a habilidade de conversão de mana para criar um escudo para se proteger. O escudo dela consegue segurar o poderoso ataque de lança do Ray, mas ela admite que ele deu o seu melhor. Ray, por outro lado, está preocupado porque a defesa dela parece ser totalmente impecável. Sem dúvida, Ray consegue ver que ela é absolutamente forte. Yuri então faz o próximo movimento, lançando vários raios de longo alcance em Ray, forçando-o a correr pela arena na tentativa de desviar. Ray admite que os ataques da Yuri são problemáticos, e Yuri, por outro lado, zomba dele, dizendo que ele não tem chance se acha que pode vencer só correndo por aí. Ray então se vira na direção dela, e ela o trava na mira com seus ataques, acreditando que acabou para ele. No entanto, Ray tem outra coisa planejada. Exatamente quando os ataques estão prestes a atingi-lo, ele ativa seu aprimoramento físico e corta tudo que Yuri lança contra ele, deixando-a chocada. No entanto, ela ainda não acabou com Rai. Yuri admite que é a primeira vez que ela vê alguém que consegue usar 3 cores. No entanto, ela o choca,
dizendo que também pode usar aprimoramento corporal. Ela ativa a habilidade, e então conjura uma foice usando sua habilidade primária. De repente, ela desaparece bem na frente do Ray. E quando ela reaparece, ela está atrás dele. Ray quase perde a cabeça, mas consegue se virar bem a tempo de bloquear o ataque. Ray é arremessado para trás pelo ataque avassalador. E pela velocidade da Yuri. Ray logo se vê na defensiva. Novamente enquanto Yuri o persegue. Ray não consegue acreditar na quantidade de poder avassalador que a garota possui. E por causa disso, ele decide ir a extremos. Ele permite que Yuri se aproxime e agarra a mão dela. Mas Yuri zomba dele por isso, acreditando que não vai dar em nada. De repente, ela percebe que algo está errado com ela. E antes que ela perceba, Ray roubou sua habilidade de aprimoramento corporal. Ela começa a cambalear para trás, ao perceber que seu poder está a deixando. Sem ter como se defender, Eri consegue a abertura perfeita para acertar um golpe certeiro bem no peito dela. Yuri tosse de dor, enquanto ela cai no chão. Ela não consegue acreditar que o Ray estava na verdade escondendo seu verdadeiro poder o tempo todo. Com a Yuri no chão e incapaz de revidar, o rei é declarado o vencedor do duelo. Mais tarde, a Yuri acorda no hospital e vê o rei e a Ya ao seu lado. Os dois ficam felizes em vê-la de volta à vida, e ela admite que perdeu totalmente a luta. Ela diz ao Rai que não esperava que ele fosse tão forte quanto ele é. A Yuri então pergunta por que ele veio visitá-la. Com uma voz e postura humildes, o Ray curva a cabeça perguntando a Yuri se ela se importaria de se juntar à sua party. A Yuri fica chocada quando ouve isso e o Ray a informa que, após reavaliar a batalha, ela também foi promovida a um rank. O Rai admite que eles precisam da Yuri se quiserem ter uma chance de conquistar dungeons difíceis. O Ray ainda está falando quando a Yuri o interrompe, rindo alto, dizendo que ele é um cara muito interessante. A Yuri não enrola mais e diz ao Rai que não se importa em seguir sua liderança. O Ray fica feliz em ouvir isso e os dois apertam as mãos para selar o acordo. De repente, o chão começa a tremer ferozmente, deixando o Rai totalmente preocupado. Ele se pergunta o que pode estar acontecendo, e sem que ele saiba, o Cronos está na verdade tentando se libertar de onde está aprisionado. E tudo o que ele precisa é só um pouco mais de força para conseguir. Quando o tremor parou, o Rai se lembrou que em sua vida passada, muitos terremotos parecidos com este aconteceram antes da dungeon de Ikabukuro desmoronar mais tarde. O Rai percebe que eles estão chegando ao tempo limite para o Dungeon Break. Embora a dungeon seja bem difícil de encarar, o Rai não acha que eles tenham escolha neste momento. Nesse instante, ele conta às duas garotas seu plano de conquistar a dungeon, e isso as assusta pra caramba. Elas o lembram que a dungeon é a mais difícil da região, o que a torna ainda mais perigosa para os três. A Yuri então pergunta a ele se ele está sugerindo que eles conquistem a dungeon por causa do terremoto que aconteceu, e o Rai confessa que tem um mau pressentimento sobre isso. O Rai diz que há vários relatórios sobre monstros anormais, e ele quer acreditar que isso é um pré-requisito para algo mais perigoso. A Yuri não se importa muito com o que o Rai diz, contanto que ela siga sua liderança. Percebendo que a Yuri está concordando, Yaa também garante a Ray seu apoio. Ray fica feliz em ouvir isso, e ele agradece a elas pelo apoio. No dia seguinte, Rei e seu grupo enviam um pedido para conquistar a dungeon de Ikabukuro para Hinata. O pedido deles é aprovado. O trio se dirige para a entrada da dungeon. Sendo a doidinha que é, Yuri está super animada para encarar a dungeon. Yaa menciona que teria sido melhor se eles tivessem gente suficiente para ajudar, mas Rai diz que isso é impossível já que a associação tem um número limitado de magos de rank A que pode enviar. Ele então diz que teria sido ótimo se uma certa pessoa chamada Oawa estivesse com eles. Antes da regressão, Okawa era conhecido por ser um dos melhores do Japão. Rai teme que Cronos apareça novamente se a quebra da dungeon acontecer, e ele está determinado a garantir que isso não aconteça. Antes de entrar, as garotas insistem para que Rai deixe as formalidades de lado e as chame por seus nomes normais, para não perder mais tempo. Ele concorda, e o trio entra na dungeon em seguida. Ao entrar, o primeiro monstro que eles encontram é um demônio caveira de nível 71. Ray fica chocado ao ver isso, já que o monstro é um chefe em outras dungeons de nível baixo, mas já está aparecendo logo na entrada da dungeon. Sem medo, o trio avança em direção ao demônio caveira, e ele imediatamente ergue uma mana barreira. Ray saca que tirar a barreira de mana do caminho é a primeira coisa a se fazer, e ele dispara uma lança de fogo na barreira. No entanto, um único golpe da lança de fogo parece ser fraco demais para destruir a barreira. Yaa e Yuri então unem seus esforços para derrubar a barreira, dando a Rai a brecha perfeita para correr em sua direção e cortá-lo ao meio. Como de costume, derrotar o demônio caveira lhes dá um grande núcleo de mana verde. Ri elogia as garotas por seu timing impecável ao derrubar a barreira. Yuri então finalmente cria coragem para perguntar a Eri como ele consegue usar tantas habilidades. Eri leva um minuto, mas finalmente responde, revelando que ele tem uma habilidade chamada drenagem de habilidade. As garotas ficam confusas com isso, e Ray explica que apenas ao tocar, ele consegue roubar a habilidade de outra pessoa. A ficha finalmente cai para Yuri sobre o que aconteceu durante o duelo deles. No entanto, Ray garante a Yuri que ele já
devolveu a habilidade dela. Ya, por outro lado, está totalmente de queixo caído. Porque ela não esperava que o Rai tivesse uma habilidade tão apelona. Ela, finalmente, percebe porque o Rai queria que eles enfrentassem a dungeon e ela conclui que eles estão em boas mãos contanto que o Rai esteja com eles. A Ya também está determinada a garantir que ela não seja um fardo para a equipe. Com isso, a equipe continua seu avanço mais fundo na dungeon, e pouco tempo depois, eles chegam à sala do chefe. A Ya observa que o tremor do chão está ficando mais intenso. Ela se vê obrigada a perguntar se eles realmente têm o que é preciso para enfrentar o monstro-chefe. O Ai então diz a Ya que eles subiram de nível no caminho para a sala do chefe, e com isso, ele acredita que eles devem ser capazes de dar conta do recado. A Ya admite que o cara está certo em sua análise, e ela está pronta para provar à equipe que ela não é um peso morto. De repente, algo aparece por trás e agarra a Ya antes que qualquer um deles possa reagir. Eles se viram e veem uma criatura aterrorizante, um ceifador sinistro de nível 89, que é o chefe da dungeon. O Rai fica totalmente chocado e apavorado, já que o chefe não deveria estar fora de sua sala. Isso deixa várias perguntas passando pela cabeça dele. Mas o foco principal de tudo é que eles estão numa baita enrascada. O Rai então diz a Yuri que as coisas podem parecer ruins, mas eles não têm escolha a não ser salvar a Ya. O Rai grita para a Ya para ter certeza de que ela está bem. Aparentemente, a Ya conseguiu lançar uma barreira de mana para evitar ser esmagada. Mas ao mesmo tempo, o Ri está preocupado porque a Ya pode ter uma grande reserva de mana, mas ainda há um limite para isso. Embora a melhor opção para ele seja usar sua chama do abismo, ele não pode, já que a Ya seria pega no fogo cruzado. A única solução para o problema é realmente encontrar uma maneira de ajudar a Bala a sair daquela situação. O Rai então diz a Yuri que ele vai fazer o seu melhor para chamar a atenção do tentáculo, e ele a incita a encontrar uma maneira de salvar a Ya. Com um plano aparentemente sólido, os dois avançam em direção ao monstro. O Rai se coloca diretamente para onde o monstro está virado, e quase é atingido por um tentáculo, mas ele desvia por pouco. O dano do tentáculo estilhaça o chão, chocando o Ari. Ele imediatamente percebe que já era para ele se sofrer um golpe direto. Justo quando ele pensa que está fora de perigo, um dos tentáculos aparece para trás, e acredita que o cara já era enquanto grita o nome dele em desespero. Thor. Felizmente para o Rai, ele conseguiu sair daquela enrascada, usando a Mona Hand, e ele deu um suspiro de alívio. Enquanto todo esse caos se desenrola, Yuri consegue a chance de alcançar o monstro. Ela balança sua foice, esperando acertar um golpe crítico, mas seu ataque ricocheteia, e é aí que eles percebem que o monstro tem uma habilidade de fortalecimento. Yuri é forçada a recuar antes que seja esmagada pelos enormes tentáculos do monstro. Raiz reca como ela está, e ela garante ao cara que está tudo bem. No entanto, os dois conseguiam ver que havia algo de estranho naquilo tudo. Basicamente, monstros de tentáculos sempre têm defesa baixa, e esta é a primeira vez que vê um com uma habilidade de fortalecimento. Além da lista de coisas bizarras sobre o monstro, está o fato de que ele está fora de sua sala. Mal sabe ele, mas Cronos tem um papel fundamental em tudo o que está se desenrolando, bem na sua frente. No entanto, o monstro vem para cima deles com tanta fúria que eles não têm tempo para pensar no que fazer, enquanto ela está presa em sua barreira protetora, e acredita que o que os outros dois estão enfrentando é basicamente culpa dela. Ela percebe que foi muito passiva porque sempre depende do Rai para resolver as coisas. Ela começa a quebrar a cabeça para pensar em algo que ela possa realmente fazer para ajudar na situação. Yuri e Rai logo têm um problemão nas mãos porque estão quase sem mana, graças ao número de batalhas em que se envolveram. A Epsilon está prestes a desistir da situação quando de repente se lembra de algo. Ele grita para Ya, dizendo para ela acertá-los com sua fusão de mana. Ya fica chocada ao ouvir isso. E o mesmo vale para Yuri, que acha a habilidade inútil, já que consome muita mana. Rai entende por que elas pensam assim, porque a habilidade também foi considerada inútil em sua vida passada. Mas, graças a uma certa maga, o valor da habilidade foi descoberto mais tarde. Essa tal maga não é outra, senão a própria Ya, pois foi ela quem sacou isso antes da regressão. Ya também fica na dúvida sobre a habilidade, já que nunca a usou antes. Mas como o rei está pedindo, ela está disposta. Nesse momento, Ya libera sua habilidade e acerta os dois exatamente como planejado. Surpreendentemente, Yuri percebe que sua mana está começando a se recuperar, mas Rai apenas sorri porque ele conhece a essência da habilidade. Aparentemente, a fusão de mana tem um efeito que compartilha a mana do usuário, mas é uma habilidade que apenas um mago com uma grande quantidade de mana consegue dominar. Ya fica animada ao ver isso, mas de repente, ela percebe que a quantidade de mana que ela está compartilhando não é suficiente. Então, ela se dá conta de que seu compartilhamento de mana está restrito por causa da barreira de mana que ela ativou. Para ajudar a equipe de verdade, ela desfaz sua barreira de mana, dando ao monstro a chance de agarrar lá com força. No entanto, Ya consegue liberar toda a sua mana para os dois usarem. Assim que termina de fazer isso, ela diz fracamente aos dois que o resto é com eles. Com o sacrifício de sua companheira de equipe, os dois ficam super determinados a derrotar o monstro de qualquer jeito.
Os dois avançam em direção ao monstro, prontos para despedaçá-lo para salvar Ya. Já que a mana deles foi restaurada, eles têm o necessário para atravessar as defesas do monstro usando sua habilidade de aprimoramento. Eles começam a dizimar os monstros à torto e à direito, e Rei incentiva Yuri a manter o ritmo para que possam salvar Ya. Rai tem a chance de chegar até Ya, mas o monstro está um passo à frente deles. O monstro imediatamente muda a posição de Ya, tornando as coisas ainda mais difíceis para eles. Rai percebe facilmente que do jeito que as coisas estão indo, eles não conseguirão alcançar Ya. No entanto, Yuri garante a ele que ela vai abrir um caminho para Yuri. Yuri então usa sua habilidade principal para liberar uma grande quantidade de aura, criando degraus para Rei subir para que ele possa alcançar Ya. Rei agradece pela ajuda, e ele corre em direção a Ya usando os degraus. O monstro tenta bloquear seu caminho com alguns de seus tentáculos, mas Rai os corta facilmente com pura fúria. Com tanta velocidade e determinação, ele alcança Ya e a liberta das garras do Puriel. Monstro. Rei consegue chegar ao chão, e ele verifica Ya para ter certeza de que ela está bem. Ya abre os olhos e sorri, dizendo: Rai é tão impressionante como sempre. Yuri então corre até ela, dizendo a Ya que ela na verdade o salvou. Com sua habilidade, Yuri admite que Ya tem muita coragem, mesmo que eles tenham resgatado Ya, a missão principal de derrotar o monstro permanece. Rei e Yuri correm em direção ao monstro, mas as coisas ficam ainda mais difíceis, porque ele regenera seus tentáculos. Yuri percebe que eles se meterão numa situação complicada, e pergunta a Rei qual deve ser o próximo passo deles. Ebro então diz para Yuri deixar o resto com ele, e, embora ela esteja cética, ela concorda em deixá-lo fazer o que quer. Eri avança em direção ao monstro, garantindo a Yuri que ele vai acabar com aquilo. Yuri fica chocada quando percebe que April está correndo em direção ao monstro sem nenhuma arma na mão. Bem quando Rei está prestes a alcançar o corpo principal do monstro, ele regenera um de seus tentáculos para bloquear seu caminho. Rei então ativa o poder de Overclock, na esperança de dobrar seu poder de fogo antes de usar a chama do abismo. Seu corpo inteiro é envolvido por uma aura sombria, enquanto ele libera uma chama poderosa no monstro, finalmente abrindo a cabeça dele. O monstro cai no chão, e isso choca Cronos, que não estava esperando que o ceifador sinistro fosse derrotado. Mesmo assim, ele está determinado a garantir que Eri e seus amigos não saiam vivos dali. A equipe está ainda comemorando a vitória quando um fluido escuro emerge do corpo derrotado do monstro e vai direto na Ya. Quase a empala, mas Rei consegue tirá-la do caminho bem a tempo. Aibe percebe que o fluido está ficando mais poderoso, e ele grita para as garotas darem o fora. Enquanto elas correm em direção à saída, Aichori torce para que não morram, já que conseguiram impedir a dungeon de desmoronar. Bem quando estão prestes a alcançar a saída, o fluido leva a melhor sobre eles. O trio está prestes a ser engolido quando um escudo dourado os cobre e uma voz severa diz para eles saírem da frente. A equipe se vira para ver seu salvador, que é ninguém menos que o poderoso Oawa. Hikaru. As garotas ficam chocadas quando Oawa se apresenta, porque Rei tinha mencionado o nome dele antes de entrarem na dungeon. Rai admite que ele é o mesmo cara de quem ele queria ajuda. Basicamente, Okawa é mais forte que todos eles porque ele é atualmente um mago de rank S. Além disso, ele era conhecido como o Rei Amarelo antes da regressão de Rei. Rei sabe que eles teriam virado pó se Oa não tivesse chegado bem a tempo de protegê-los com sua magia de barreira. Oa pisca para eles, dizendo que está feliz por ter chegado bem a tempo para salvá-los. Oikawa mencionou que estava em outra dungeon, o que foi um pedido do país. No entanto, ele foi contatado por ninguém menos que a Hinata. Oikawa então choca o Rei ao dizer que o conhece, já que ele é o irmão do Kai. Oikawa garante a Rei que ele não tem com o que se preocupar, porque ele estava apenas interessado nele. Rei fica aliviado ao ouvir isso e ele finalmente agradece a Oikawa pela ajuda. Oikawa não leva isso como algo muito sério, e diz a Rei que ele na verdade fez algo impressionante ao ter derrotado o chefe da dungeon. Nesse exato momento, a pedra de mana por derrotar. O monstro dropa e Oikawa fica chocado com o tamanho da pedra. Oikawa percebe que o chefe da dungeon é bem forte, e ele joga a pedra de mana para Rei, que mal consegue pegá-la antes que caia. Oikawa parabeniza Rei, dizendo que espera mais dele no futuro. Depois de dizer isso, Oikawa sai da dungeon e a equipe o segue. Quando eles entram no prédio da associação, Yuri menciona que Oikawa é um cara interessante, e Rei concorda com ela. Hinata fica em choque quando vê a equipe chegando e começa a gritar, perguntando se eles estão bem. Hinata estava preocupada com a equipe, já que eles estavam demorando muito na dungeon. Hinata dá uma bronca em Rei por ir direto para a Port Dungeon, depois de entregar seu formulário de inscrição, mesmo a dungeon sendo mais perigosa que as outras. Hinata então pergunta a eles sobre o progresso na dungeon, esperando que eles ainda estivessem no nível da entrada. Hinata e seus colegas atendentes quase têm um treco quando Rei menciona que eles conquistaram a dungeon inteira. Eles não conseguem acreditar no que veem e ouvem, o que os faz gritar como loucos. A informação de que a dungeon de Ikebukuro foi conquistada logo começa a se espalhar. As guildas começam a correr para tentar alcançar a pessoa que conquistou a dungeon. Ao falar com a imprensa,
Ia diz que finalmente tem dinheiro suficiente para cobrir as despesas médicas de sua irmã. E ainda, por cima, ela agradece a Rei pela grande oportunidade. Isoyama e os membros de sua equipe ficam com o maior recalque quando veem isso. Mas Isoyama ainda quer acreditar que Ia está trapaceando. O mesmo vale para Kai, que está puto da vida por Rei ter sido quem conquistou a dungeon. A notícia sobre Rei, a conquista da dungeon, se espalhou por toda parte, especialmente porque ele era conhecido como o Incolor antes. Os grupos de conversa bombaram com amigos chamando uns aos outros, sugerindo que todos se desculpassem por falar mal do Rei. Enquanto todo mundo está falando sobre o quão impressionante o Rai é, ele está pensando em como vai ficar mais forte, já que conseguiu conquistar a dungeon graças à ajuda que recebeu dos outros. 3 dias depois, Aizy vai para a associação porque Hinata o convocou, afirmando que há algo que ele precisa ouvir. Rei! As garotas ficam chocadas quando Hinata lhes conta que receberam um pedido para conquistar uma certa dungeon, e a não consegue acreditar nisso porque eles acabaram de se tornar magos ranqueados, e Hinata diz que isso é possível graças à sua recente conquista. Basicamente, explorações de dungeon são geralmente solicitadas pelos próprios magos. Mas receber um pedido formal é algo que a associação só permite a um certo número de magos. A sorri, dizendo a Ri que todos estão contando com ele. Mas Rai discorda, dizendo que a party inteira é necessária. Rai então pergunta a Hinata quem fez o pedido, mas ela diz a Rei que não pode responder porque os chefões mandaram ela manter em segredo. Como esperado, Yuri quer que eles aceitem a missão só porque parece divertida. Rei é obrigado a aceitar, já que foi feito através da associação, então não deve ser nada suspeito. Nesse momento, Hinata menciona que um mago de rank S vai acompanhá-los na missão. No dia seguinte, a party vai para o local onde devem encontrar o tal mago de rank S, e a está curiosa para ver quem a pessoa será. Momentos depois, eles dão de cara com a pessoa, e para sua maior surpresa, é o Okawa. Assim que entram na dungeon, Rei menciona que nunca pensou que Okawa seria quem os escoltaria e Oawa sorri, dizendo que já sabia, mas queria manter a surpresa. Oawa então menciona que está ansioso pela missão, porque o mundo inteiro está também de olho neles. E a fica de cara com o quão despreocupado o Oawa é, e Rei concorda com ela, mas a lembra que o cara ainda é um mago de rank S, mesmo assim, Rei. Então pergunta a Oiawa se é verdade que existe um mecanismo complicado dentro da dungeon. E Oawa diz que sim. Aparentemente, a equipe de batedores voltou com um relatório de que havia uma parede de fogo bloqueando o caminho. Rei fica curioso com isso e pergunta como eles deveriam lidar com aquilo. Okiawa então os lembra que ele tem sua habilidade de barreira, e que enquanto ele estiver com eles a parede de fogo não significa nada. Rei percebe que o cara está super confiante, e se pergunta se ele acha que a dungeon será fácil. Como se Okiawa pudesse ouvir seus pensamentos, ele diz a Rei que ele verá o quão incrível ele é, assim que o vir em ação, porque ele será o único a carregar o time inteiro. De repente, uma onda de monstros aparece em cena, e Rei diz ao seu time para se preparar para lutar. Ele também está interessado em ver o quão forte um mago de rank S realmente é. De repente, ele avista Okiawa sentado no bust, canto com medo estampado em seu rosto. Okiawa diz ao trio para cuidar dos monstros, porque ele não está muito familiarizado com o tipo de monstros que eles estão enfrentando no momento. E a lembra Okiawa do que ele disse sobre ser o cara principal. Mas Rei apenas diz ao seu time para enfrentar os monstros e esquecer do covarde. O trio assume sua posição e começa a lançar ataques de longa distância contra os monstros que se aproximam. Yuri avança com confiança contra os monstros, dizendo que eles não são nada comparados aos monstros que eles enfrentaram no passado. Yae e Yuri eliminam a maioria dos monstros e Rei finaliza o resto com sua lança de fogo. Okiawa fica chocado quando vê isso, e depois que os monstros são derrotados, Yae comemora animadamente com Rei. Okiawa finalmente se levanta de onde estava escondido, afirmando que ele odeia insetos, e agradece por eles terem salvado sua vida. De repente, alguns lobos aparecem por trás e avançam em direção a Okiawa, mas ele fica sério e os prende em uma caixa quadrada, finalmente os matando com bastante facilidade. Rei e seu time ficam chocados quando veem isso, e Rei pergunta a Okiawa que tipo de habilidade ele acabou de usar. Okiawa menciona que a habilidade se chama Caixa Quadrada e é uma de suas habilidades de barreira. No entanto, a habilidade não pode ser usada contra um inimigo grande. Rei fica completamente maravilhado porque já ouviu falar dela antes, mas esta é a primeira vez que a testemunha. Assim que os monstros são eliminados, Okiawa sugere que eles continuem avançando. Enquanto Rei anda atrás dele, ele está completamente impressionado com Okiawa, porque ele é a personificação do que um rank S deveria ser. Em pouco tempo, eles chegam na Muralha de Fogo, e é exatamente como o relatório dizia. A intensidade do fogo pode ser sentida a alguns metros de distância sem nem mesmo chegar perto. Nesse momento, Oawa dá um passo à frente e cria um caminho através do Oa. Fogo com sua magia de barreira, a equipe caminha animadamente pela passagem. E logo encontra outro buraco que leva para a sala do chefe. Como estão? Todos prontos? Rei sugere que entrem nos aposentos do chefe. No fundo,
Oawa está esperando para ver do que Ray é capaz, porque ele quer saber. Ele é uma fraude ou o cara de verdade? Assim que entram na sala, Ray reclama do quão quente está, o que obviamente significa o poder do inimigo que eles estão prestes a enfrentar. O chefe finalmente aparece, e acaba sendo um Flame Guard de nível 68. Apenas a aparência do chefe já causa arrepios em Ray. Ray entra em pânico enquanto o monstro caminha em direção a eles e diz para a equipe erguer uma barreira de mana. No entanto, Oawa diz a ele que não há necessidade disso. Monstro libera seu sopro de chamas sobre eles, mas Oawa bloqueia facilmente usando sua magia de barreira. Isso deixa Ray de queixo caído, e Oawa diz a ele que ele cuidará da defesa enquanto eles cuidam do ataque. Ray confirma a ordem, mas ele para um momento para pensar no que fazer. Ele percebe que a barreira pode falhar a qualquer momento se for atingida com muita força. Ray pensa em usar sua chama do abismo, mas ele rapidamente descarta a ideia porque o monstro é bem rápido e, além disso, é um monstro de nível chefe. Como o consumo de mana da chama do abismo, Ebemalto, Ray percebe que vai ter que derrotar monstro de outra maneira. Ray então lidera o ataque enquanto diz a Yuri e a para encontrarem uma brecha para atacar. Conforme ele se aproxima do monstro, Ray ativa seu fortalecimento corporal e salta em sua direção. Ray engana o monstro, fazendo-o pensar que vai atacá-lo de frente. Mas Ray manobra para trás dele antes de acertar um golpe crítico. Yuri e Ya também dão suporte por trás, lançando seus ataques de longa distância no monstro-chefe. Mesmo com o ataque combinado, o monstro continua se movendo, e isso apenas confirma o medo de Ray de que o monstro é bem forte. Ray percebe que eles estarão em desvantagem se a batalha continuar por mais tempo que o esperado. Ray já está suando por causa do calor intenso. E ele percebe que derrotar o monstro rapidamente é fundamental. Enquanto isso, Okawa está observando de trás, esperando para ver o que Ray vai fazer, já que ele se encontra em uma situação tão terrível. Nesse momento, Ray diz para Yuri e a começarem a direcionar seus ataques para os pés do monstro, em vez de seu corpo. Yuri e Ya aceitam o plano dele com prazer, e imediatamente enviam seus ataques para os pés do monstro. Ya vai ainda mais longe, atingindo o monstro com uma habilidade chamada Bala de Pedra. Isso força o monstro a começar a pular por aí. Mas Ray percebe que não importa o quão ágil ele seja, não há como ele conseguir desviar dos ataques no ar. Ray salta em direção ao monstro, e assim que está prestes a alcançá-lo, ele cobre sua lâmina com gelo, deixando Okawa impressionado. Com o monstro incapaz de se mover livremente no ar, Ray acerta um golpe crítico que o joga no chão, totalmente o derrotando. As garotas correm até ele como de costume para parabenizá-lo, mas ele diz a elas que foi tudo graças a elas. Okawa está impressionado com o trabalho em equipe que acabou de ver, e conclui que Ray é exatamente como o relatório dizia. No entanto, Okawa consegue ver que Ray ainda está escondendo seu verdadeiro poder. Nesse momento, Ray sugere que eles voltem para a associação para fazer seus relatórios. Mas Okawa diz para ele esperar. Okawa saca a caixa quadrada e diz a Ray que ele gostaria de testá-lo. Okawa diz a Rai que a caixa pode ser usada para capturar monstros, mas ao mesmo tempo, também pode ser usada como um método de treinamento. Okawa então joga a real, dizendo a Eri que quer ver seu verdadeiro poder. Por causa disso, Okawa quer que Ray derrote os monstros selados dentro da caixa. Ele garante a ele que vai selar os monstros novamente se começar a ficar perigoso, mas caberá a ele dizer se deve fazer isso ou não. Ray finalmente percebe por que Okawa o seguiu. E, embora ainda não saiba suas verdadeiras motivações, Ray não pode deixar passar uma oportunidade de ganhar mais experiência. Ray então aceita o pedido de Okawa, e Okawa abre o selo da caixa quadrada. Nesse momento, uma sombra negra aterrorizante aparece da caixa. Aparentemente, o monstro que reside na caixa é um que muda de aparência dependendo do medo de seu oponente. Okawa está animado para ver que tipo de aparência ele verá. E bem, como esperado, o maior medo de Ray, Cronos, emerge suavemente da caixa. Oyawa fica chocado ao ver isso, pois é a primeira vez que ele verá um monstro. Enquanto Oawa está empolgado com a experiência totalmente nova, Ray está pirando. Bom galera, o vídeo termina por aqui. Se vocês gostaram deste vídeo, comentem. Próxima parte nos comentários. Além disso, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. E deixem o like no vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.